Elon Musk acaba de vazar informações que a NASA tem escondido por décadas. Elon Musk acredita que ou existem muitos extraterrestres ou não existe nenhum, e ambos os pensamentos são igualmente assustadores para ele. Há milênios os seres humanos são fascinados pela ideia de alienígenas e OVNIs. E afinal, seriam eles verdadeiros ou falsos? A resposta atrai o interesse de muitas pessoas, mas muitas agências se empenham com afinco em ocultar as evidências de extraterrestres e avistamentos de naves espaciais. No entanto, um vazamento da própria NASA permitiu que a verdade sobre uma dessas evidências escondidas no rancho Skinwalker viesse à tona. E quanto aos alienígenas e OVNIs, como a revelação sobre o rancho Skinwalker revelou exatamente o que está acontecendo por lá? Junte-se a nós neste vídeo enquanto exploramos as informações da NASA sobre o rancho Skinwalker. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo da tecnologia. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clique no link abaixo e confira essa oportunidade única. De acordo com Musk, Paris, Nova York, Dubai, Londres ou qualquer outra das cidades turísticas mais conhecidas da Terra seriam, sem dúvida, mencionados se alguém pedisse para que você os nomeasse. No entanto, o rancho Skinwalker é muito superior a qualquer uma dessas cidades. O rancho Skinwalker é um lugar tão bizarro que confundiu especialistas e horrorizou até mesmo os espectadores e visitantes mais céticos, ainda que possa ser ofuscado por mistérios mais conhecidos na cultura popular, como o Triângulo das Bermudas e a Área 51. Como o próprio nome sugere, o rancho Skinwalker é um rancho e cobre mais de 500 hectares do norte de Utah, nos Estados Unidos, em um lugar chamado Bacia de Inverno. Os agricultores criam gado em milhões de fazendas ao redor do mundo. No entanto, a região do rancho Skinwalker é única e tem sido assim desde os primeiros dias dos missionários espanhóis, quando os relatos de atividade paranormal eram comuns. O renomado jornalista George Knapp alega que o rancho Skinwalker já passou por alguns fenômenos paranormais verdadeiramente notáveis, incluindo avistamento de OVNIs, mutilações do gado, manifestações psíquicas e muito mais. Adicionalmente, moradores locais declararam que em meados de 1990, quando a propriedade foi comprada pela família Sherman, seus integrantes não estavam preparados para o que encontrariam. Foi aí que o rancho Skinwalker ganhou notoriedade pela primeira vez, explicou Musk. Eles então tomaram a decisão de compartilhar o que vinha acontecendo com o mundo inteiro, uma vez que a mídia ama contos arrepiantes, e essa é uma boa forma de contar a história do rancho Skinwalker. Tudo começou tempo depois de Terry e Gwen Sherman terem se mudado para sua nova casa, a muito desejada e que se traduziu em eventos desagradáveis e medonhos. Terry e Gwen ficaram assustados pela primeira vez quando avistaram um animal violento que foram incapazes de identificar. Estima-se que a criatura possa ter sido um lobo ou coiote, ou até mesmo um animal de estimação do casal, que, no entanto, estava sendo perseguido pela besta. Terry disparou tiros contra o animal após perceber que ele havia atacado um bezerro, e embora tenha acertado seu alvo, o animal não pareceu ter sido ferido ou afetado, e simplesmente desapareceu nos arbustos. O cheiro de carne podre foi o único rastro a permanecer. Nas semanas e meses seguintes, a situação começou a se desenrolar para pior. Isso porque nos dias que se seguiram, pessoas declararam ter avistado animais estranhos se movendo pela floresta e rugindo, e isso sem contar as estranhas formações de luz que puderam ser observadas no céu. Além disso, grandes círculos laranja e esferas azuis, vez em quando apareciam e pareciam estar se movendo sob o controle de entidades invisíveis no céu. No solo, outras coisas aconteciam, sendo o fato mais alarmante a morte dos animais do rancho de formas horríveis e cruéis. Por exemplo, alguns animais parecem ter sido queimados durante a noite, enquanto outros foram desmembrados. A hipótese de um coiote foi descartada, e então os Shermans e moradores de ranchos vizinhos foram a público revelar relatos horríveis do que vinha acontecendo no rancho Skinwalker. Uma informação que foi ressaltada foi a precisão cirúrgica dos cortes. Toda a história ficou ainda mais complicada quando um indivíduo incomum entrou em cena, Robert Bigelow, um bilionário com profundo interesse na exploração espacial.
Bigelow formou pessoalmente o National Institute for Discovery Science, NIDS na sigla em inglês, que utilizou para pesquisar todas as coisas paranormais em curso. Uma vez que Bigelow adquiriu o rancho da família Sherman, eles não viram problemas em deixar o rancho, e foi então que as operações do NIDS foram realocadas juntamente com a mudança de Bigelow, que afirmava que a propriedade oferecia a oportunidade ideal de estudar o que vinha acontecendo. A equipe do NIDS então começou a trabalhar na criação de ferramentas de monitoramento, locais de observação e alertas 24 horas. Como resultado das atividades, caçadores de OVNIs começaram a acreditar que havia alguma conspiração acontecendo, forçando Bigelow a refutar essas alegações em uma entrevista e a negar contatos com alienígenas em Utah ou cooperações com a CIA. Como Bigelow e sua equipe observaram de perto os eventos bizarros, é incrível pensar que eles não desistiram. Isso porque seus pesquisadores viram as mesmas luzes descritas pelo Sherman e experimentariam falhas de equipamentos que, no entanto, não puderam ser usadas para a obtenção de provas determinantes. Foram registrados até mesmo casos de mutilação corporal e física e sabotagem da fiação de equipamentos eletrônicos. John Alexander, integrante do NIDS e veterano oficial da inteligência do exército americano, disse em uma entrevista que o rancho era o lar de uma inteligência senciente pré-cognitiva, que aparentemente tinha o poder de prever o que a equipe do NIDS faria a seguir e usava essa informação para arruinar equipamentos e respostas. Então, o que estava acontecendo por lá? A narrativa do rancho Skinwalker é algo que muitas pessoas adorariam chamar de falso. No entanto, o grande volume de avistamentos, testemunhas oculares distintas verificáveis que deram o mesmo relato dos eventos e a reputação da área como um hotspot de OVNIs forçaram muitos a levar o caso mais a sério do que seria esperado. Devido aos eventos que ocorreram no rancho, algumas pessoas começaram até mesmo a se questionar em relação aos alienígenas. O rancho também tem uma relação com o folclore nativo americano, que traz um aspecto ainda mais sombrio a ele. O próprio nome Rancho Skinwalker, no entanto, está associado a uma das criaturas mais temidas dos Estados Unidos e não tem significado cultural ou histórico. Uma bruxa com a capacidade de se transformar em muitas bestas diferentes é conhecida como Skinwalker. E aqui, vale lembrar que os Shermans alegaram que as criaturas avistadas eram similares a lobos e que essa mesma criatura foi vista pela equipe do NIDS, ainda que não tenha sido gravada em vídeo. E tem mais, um mito local muito conhecido liga a existência de Skinwalkers à inimizade entre os Navajos e os Utes, duas tribos nativas americanas. A tradição local afirma que os Navajo amaldiçoaram a região e soltaram Skinwalkers lá após um conflito territorial. Cabe destacar que os Navajo eram uma tribo agressiva que tinham a prática de escravizar outros povos, incluindo os Utes. Isso, no entanto, não exclui a possibilidade de que os alienígenas estejam por trás das ocorrências paranormais no rancho Skinwalker. Algumas pessoas acreditam, além disso, que os eventos registrados lá são resultados de experimentos confidenciais e secretos conduzidos pelo governo. Acredita-se que um programa do Pentágono inclui o rancho Skinwalker como foco de estudo sobre fenômenos de OVNIs, embora as informações descobertas ainda estejam confidenciais. De acordo com outras teorias, o rancho Skinwalker pode servir como um portal para outra dimensão. Essas teorias pregam que esses seres peculiares e naves espaciais entram e saem de um universo paralelo ou realidade alternativa através desses pontos de conexão. Outra pessoa demonstrou interesse em comprar o rancho Skinwalker, apesar das crenças comuns de que a propriedade na verdade pertenceria a uma realidade alternativa que se abriria durante a noite e do fato de que o local tem sido objeto de documentários. Brandon Fugel, o novo proprietário, era outro empresário com interesse no paranormal. Por favor, não nos pergunte por que empresários gostam de coisas paranormais, e que após se estabelecer, passou a notar eventos bizarros acontecendo no rancho. Ele reuniu um grupo de investigadores paranormais por conta própria, que incluía especialistas de várias áreas, como físicos, engenheiros, cientistas e assim por diante, a fim de ver se havia uma explicação natural e racional para o que vinha sendo registrado na propriedade. A equipe analisou registros sísmicos, fez inspeções aéreas com drones e pesquisas de solo.
O proprietário, por outro lado, alegou que 6 meses após as pesquisas, viu algo que só poderia ser descrito como um objeto cinza prateado de 12 a 15 metros de comprimento que executou manobras surpreendentes que desafiavam a lógica. Ele insistiu que havia inúmeras testemunhas e que o incidente aconteceu em plena luz do dia. O empresário afirmou ainda que após o avistamento, ele e sua equipe continuaram a se deparar com eventos paranormais naquela tarde em particular, incluindo anormalidades eletromagnéticas e smartphones que passavam por descargas bruscas em suas baterias, que iam de 80% a 0 em questão de segundos, bem como eventos médicos graves em vários pacientes. Seus pesquisadores estavam relutantes em discutir os eventos ocorridos naquela tarde em público por medo de desencadear qualquer coisa. O empresário acrescentou que em residências a milhares de quilômetros de distância também relataram anormalidades de valores similares ao rancho, que puderam ser medidas por meio dos instrumentos utilizados nas pesquisas. De fato, depois desse dia e da terrível experiência que tiveram, alguns integrantes da equipe juraram nunca mais pisar no rancho Skinwalker novamente e expressaram o desejo de poupar suas famílias. Isso inclui até mesmo Bigelow, que comprou o rancho dos Sherman e jurou nunca mais voltar. Um pesquisador que preferiu manter sua identidade anônima descreveu a experiência como um fenômeno aterrorizante e alega que já tinha visto isso acontecer no rancho, se manifestando em momentos como quando seu automóvel se desligou abruptamente e todas as luzes começaram a piscar de forma errática. Para resumir a pesquisa do rancho Skinwalker, foram descobertas provas inequívocas de fenômenos extremamente estranhos que produziam micro-ondas, ondas de rádio, radiação de raios gama, vibrações no solo, avistamento de OVNIs, sons estranhos e várias outras coisas que não respeitam a lógica. O governo dos Estados Unidos está intrigado com os contos de OVNIs e estuda a possibilidade de usar buracos de minhoca para ir de uma área do nosso universo a outra. E qual é a opinião de Elon Musk sobre os OVNIs? O bilionário afirma que na ausência de vida extraterrestre, o que os humanos têm na Terra é incrivelmente escasso. Ele continuou a entrevista dizendo que nunca tinha visto nenhuma prova concreta a respeito da existência de alienígenas. Sobre esse assunto, ele foi questionado acerca de seu ponto de vista sobre os OVNIs e esclareceu que esses podem estar ligados a programas militares ultra-secretos, de modo que mesmo que um membro do exército avistasse tal OVNI, o público geral não seria informado disso. Ainda de acordo com Musk, se os alienígenas viessem à Terra, a humanidade estaria em sério perigo. Ele pontuou que se houvesse uma espécie capaz de chegar à Terra, isso indicaria que essa espécie teria uma tecnologia consideravelmente mais avançada que a nossa e, portanto, estaríamos à mercê deles. Agora queremos saber a sua opinião sobre o rancho Skinwalker. Deixe nos comentários e até a próxima!